Olá, sou Eduardo Deschamps, sócio da Lumini Contabilidade e vamos falar hoje nesta videoaula sobre a abertura de um e-commerce. Na verdade, o que vamos falar hoje é sobre a parte de contabilidade, porque a abertura de e-commerce, como vocês já têm visto, ela é muito complexa, ela tem bastante coisa para se planejar e para cuidar. E aqui nós vamos falar da parte de contabilidade, aquela parte onde você inicia registrando e regularizando a sua empresa para operar corretamente no e-commerce, né? Antes de começar a falar disso, vou deixar aqui no cantinho meus contatos. Eu sou Eduardo, sou contador da Lumini Contabilidade, também sou sócio da Smart Consultoria, atuo há mais de 20 anos no ramo de contabilidade e tributação para empresas, atualmente com ênfase nas empresas de e-commerce e confecções, empresas de moda, né? Vou deixar aqui meu WhatsApp para quem quiser interagir sobre qualquer assunto tratado aqui ou até outros a respeito de contabilidade e finanças para empresas de e-commerce e também deixar meu e-mail aqui, tá? Fiquem à vontade para fazer os contatos e vamos ao conteúdo. Bom, separei um conteúdo em torno das principais perguntas que os clientes que estão abrindo o e-commerce de roupas me fazem, tá? A primeira delas, as pessoas começam a me perguntar: Eduardo, estou vendendo no CPF, comecei a vender, posso vender no CPF? Quais os problemas? Ainda dizem: Eduardo, tem um amigo vendendo no CPF, vizinho vendendo no CPF, o pessoal falou que tem um monte de gente vendendo no CPF, é verdade isso? Vamos falar um pouquinho disso, o que está certo e o que está errado aí. Depois, quando a gente começa a dizer, pessoal, cuidado com a venda no CPF, eles dizem: e aí, posso abrir um MEI? Alguém me falou que posso abrir um MEI para vender no e-commerce. Outro me disse que MEI não pode vender no e-commerce, que com MEI eu não posso encaminhar mercadorias para o full do Mercado Livre. É verdade isso? Vamos falar um pouquinho disso aí. E aí, para quem já está usando o MEI, ou não, ou fatura além da capacidade do MEI, aí o pessoal pergunta: mas e aí, posso ser uma empresa do Simples Nacional? É vantajoso ser Simples Nacional? Que escolha eu teria diferente da do Simples Nacional? Então nós vamos falar disso também. Então nós vamos falar sobre os 3 principais assuntos que quem está abrindo uma empresa para operar no e-commerce de roupa tem tido dúvidas e tem nos feito bastante perguntas. Vamos lá? Primeira delas, venda no CPF. O que vale eu lembrar de vocês aí? O pessoal enche de pergunta. Primeira coisa eu tenho que lembrar, gente, isso aqui é considerado venda informal. Não é legal perante a nossa legislação. Por quê? Porque a nossa legislação tributária, ela prevê que quem vende mercadorias com habitualidade deve ter o registro para essa atividade. E o registro para essa atividade é ter CNPJ e inscrição estadual no seu estado. Esse é um ponto bem importante. Então, todo esse pessoal que acaba vendendo roupa no e-commerce via CPF, eles não estão protegidos. Eles estão sujeitos a ter penalidades da fiscalização por estarem realizando atividade de forma habitual. E aí, qual o risco disso, Eduardo? Que problema isso pode dar? Vamos lá. A nossa legislação ela é muito complexa. Então, ela prevê diversos tipos de problema. Pode ter problema desde apreensão de mercadoria até multa tributária, até obrigação a tributar aquilo que vendeu, a pagar os impostos daquilo que vendeu, acrescido de multas e por aí vai, né? Então, ela é muito complexa, tá? Tem bastante possibilidade. Os principais riscos eles estão em torno da fiscalização estadual e federal, que são as fiscalizações em torno do fluxo de mercadorias. Fiscalização estadual é até aquele pessoal que costuma, às vezes, parar um veículo na estrada para ver se a mercadoria tem nota. É um pessoal que agora está cruzando muitas notas eletrônicas para quem compra através de nota eletrônica, às vezes até quem vende. Claro, se você vende no CPF, você não vai emitir nota eletrônica de venda, né? Mas, eventualmente, você pode ter um fluxo grande de compras no seu CPF, eles podem detectar por aí, né? E aí tem a fiscalização federal também. A federal, ela está muito voltada no fluxo financeiro de dinheiro, né? Então, quanto movimentou na sua conta, o que outras empresas declaram que fizeram negócios com você, o que pagaram para você, né? A gente sabe que agora tem uma novidade, que são as transações através do Pix, que estão registradas, né? Então, enfim, que risco quem vende pelo CPF pode ter? Risco de a fiscalização detectar que ele está fazendo uma operação comercial sem registro e intimá-lo ou notificá-lo a formalizar ou, eventualmente, até através de alguma sanção mais rigorosa, como multa, apreensão de mercadorias e outros tipos de coisas assim. Não dá para dizer todos os riscos, porque a nossa legislação é extremamente ampla nesse quesito, tá?
Aí o pessoal me diz, Eduardo, mas eu conheço gente que faz isso há anos e nunca foi pego. Isso é o fato que ocorre no Brasil. Tem gente, às vezes, que faz mesmo venda via CPF durante bastante tempo, acaba não sendo pego. Outros, às vezes, não fazem nem por tanto tempo e acabam tendo algum problema. Por que isso ocorre? Porque a fiscalização ela é feita de forma diferente de um estado para o outro do Brasil, de uma região para outra do Brasil e até pelos profissionais. A própria estrutura da fiscalização, ora ela escolhe fiscalizar um segmento, ora ela escolhe fiscalizar outro, ora ela escolhe fazer uma malha fiscal de determinado tipo de informações que eles têm no banco de dados deles, né? Então é algo que nós não temos uma bola de cristal para adivinhar exatamente o que a fiscalização vai fazer, né? Então, por isso, algumas pessoas vão fazer por algum tempo e não vão ter problema, outros talvez façam por pouco tempo e venham a ter problema, tá? Por quê? O que é importante vocês lembrar? Principalmente nesse momento onde tudo está mais digital. É importante lembrar que quem está vendendo no e-commerce está registrando suas vendas no site, então a fiscalização pode ter informação das vendas através de site. Também através das operadoras de pagamento. Aqui, quem vende por site normalmente não usa tanto cartão de crédito, mas às vezes usa também. Pagamentos que são registrados via cartão. A própria movimentação bancária, né? Você vende via site, o dinheiro vai parar no banco. Então, vai ter movimentação bancária, financeira, ou seja, um monte de informações digitais para fiscalização vir a fazer uso. Então, o teu risco, se vender no CPF, de fato, ele existe, tá? Existe risco de dar problema. Aí vem aquele ponto de novo. Poxa, mas tem um monte de gente que está escapando. Ok, tem gente que está escapando, possivelmente vai ter gente escapando nesses próximos anos também, mas vez ou outra alguém pode ter problema. E se a fiscalização resolver arregaçar as mangas, talvez até os problemas venham a ser em massa. Por isso a gente pergunta, até quando vai dar para vender no CPF escapando de fiscalização? Você que está começando o seu negócio de e-commerce tem que pensar nisso, tá? O que eu recomendo para vocês, gente? Usar o CPF apenas se você está testando o negócio. Se o teu negócio está dando certo, está caminhando, já começa a formalização da empresa, porque aqui pode dar problema a qualquer momento e não é interessante ter esse tipo de problema quem já está caminhando bem com sua empresa, tá bem? Vamos adiante então, nossas dicas, né? Então, firmando elas. Usar o CPF apenas para testar o negócio em caso de dúvidas. O que significa isso? Quero começar a trabalhar no e-commerce, quero testar, vou começar semana que vem agora, saio abrindo a empresa, mas eu ainda estou inseguro, meu projeto, meu negócio eu não estou tão confiante. Tá bom, faz algumas vendas, faz um cadastro e faz o teu começo no CPF. Mas e o limite? Não vai sair vendendo 10, 15 mil reais por mês no CPF. É perigoso, você pode ter problemas sérios. Eu recomendo que você não deixe passar os 2 mil reais por mês de venda no CPF. Ele é exatamente apenas para fazer teste. Está vendendo R$1.000 por mês, R$1.500 por mês, até R$2.000 por mês. Eu acredito que a tua chance de ter problema ela é ínfima e talvez nunca venha a ter problema. Passou disso, a chance de problema ela aumenta. E eu recomendo que você já procure o registro empresarial, que vai ser o nosso próximo passo. Vou mostrar para vocês que ele é muito fácil de fazer, barato e vale a pena para você ter um soninho mais tranquilo à noite, tá? Vamos lá, então? Olha só o que eu tenho para vocês. O MEI, microempreendedor individual. Posso registrar um MEI se eu tenho atividade de e-commerce de roupas? Pode. Então, tá aí a resposta. Mas alguém falou para mim que eu não posso usar MEI para e-commerce. Gente, seguinte, sempre que tiver esse tipo de dúvida, vale a pena você conversar com um contador. Por quê? Nossa legislação é extremamente complexa. Ela tem facilidades e ela tem muitos impeditivos também. E o que o MEI tem de impeditivos, às vezes, é em relação à atividade, às vezes é em relação ao montante que vai vender. E a atividade de venda de roupas, ela não é impedida de ser MEI. Esse é um ponto importante. Agora, eu posso querer realizar uma atividade que seja impeditiva de ser MEI. Vamos supor, por exemplo, que eu sou um representante comercial e quero ter uma empresa de representação comercial. A atividade de representação comercial não pode ser MEI. Tá vendo? Esse é um ponto importante. Agora, a atividade de vender roupas pode. Então, essa é a notícia importante para vocês. Você que está começando seu negócio de venda de roupas, você pode começar abrindo um MEI. Extremamente barato, dá para se dizer até que você consegue abrir sem custos, né? Mas mesmo assim, vou ter um custo porque eu não quero colocar a mão na massa e quero contratar um profissional para fazer. Vai ser extremamente barato
e já lhe dá uma tranquilidade, você já tem um bom limite para fazer vendas sem esquentar a cabeça, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre MEI? Vamos lá, primeira coisa que você precisa estar ciente, listei algumas coisas, ó. Se você registrar um MEI e você no seu CPF estiver recebendo algum desses benefícios, você deve ter o cancelamento desses, tá? Que tipo de benefício? Aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, seguro-desemprego, bolsas do ProUni e Bolsa Família. Por que esses benefícios devem ser cancelados? Porque esses benefícios eles são para pessoas que não estão tendo rendas, né? Então, por que eu tenho salário-maternidade? Porque a mulher que teve o filho, ela vai ficar alguns meses afastada porque precisa do trabalho, porque ela precisa ter um espaço aí para aqueles primeiros meses do filho. E se ela registra o MEI, o que o Estado vai entender? O que a fiscalização vai entender? Que ela está conseguindo trabalhar, que ela está em condições de trabalhar, está trabalhando, está obtendo renda. Se ela está obtendo renda, ela não precisa mais ter o salário maternidade. Seguro-desemprego da mesma forma. O seguro-desemprego ele é para quem contribuiu determinado tempo e agora está desempregado. O seguro-desemprego é para cobrir, para ser um auxílio para a pessoa no período que ela está desempregada. Se ela registra um MEI, o Estado automaticamente entende que ela já está trabalhando, que o MEI é o trabalho dela. Então, quem vai abrir um MEI precisa estar ciente que, se tem benefícios, eles devem ser cancelados, tá? Mais alguma coisa que deve estar ciente? Tem benefícios que são mantidos. Por exemplo, direito à aposentadoria. Opa, essa é uma das perguntas que mais vem para a gente. E aí, você MEI, posso me aposentar? Pode se aposentar. Vai ter algumas restrições apenas, tá? Quem é MEI, para se aposentar, tem dois tipos de contribuir. Um, pagando a taxa básica do MEI, você vai se aposentar por idade e com um salário mínimo. E você pode pagar um complemento para se aposentar por tempo de contribuição. Querendo saber mais sobre isso, nos pergunte aí depois através do nosso contato que a gente entra no assunto aposentadoria, tá? FGTS, eu tenho uma conta do FGTS com saldo, perco esse FGTS que está lá? Não perde, esse valor fica lá naquela conta. Se em algum momento você se enquadrar num dos itens que dá direito ao saque, você pode ir lá e sacar. O PIS, tenho direito, saio do regime? Não sai do regime por estar como MEI, sai do regime se tiver renda superior, aí vai depender da renda que for declarada ao final do ano, né? Pensão por morte ou pensão por tutela. Marido ou esposa faleceu e recebo pensão. Ou cuido de alguma criança na qual os pais faleceram e recebo uma pensão por ser tutor da criança. Ao registrar no MEI, perco? Não perde. Esses benefícios continuam, tá certo? Então, para dar uma ideia para vocês sobre benefícios. Eduardo, tem um benefício que não está na sua lista. Faz um contato com a gente para a gente conferir antes de registrar seu MEI. Aliás, quando se você abrir seu MEI com a nossa contabilidade, a gente vai acabar conferindo se você tem algum desses benefícios para lhe instruir corretamente, tá? E se você escolher um contador aí na sua cidade, vale a pena você informar ele caso você tenha algum desses benefícios, tá certo? Agora vamos adiante. Eduardo, quero ser MEI, mas e aí? Quanto eu posso faturar? Quanto eu posso vender? Posso ter empregados? Vamos lá, gente. Vamos responder essas perguntas através dessa tabelinha que eu preparei para vocês. Primeira coisa, sócios. Quero ser MEI, não posso ter sócio. O MEI é microempreendedor individual, é para uma pessoa apenas realizar o seu negócio. Então, é uma limitação. Eduardo, mas eu tenho um sócio. Então nós vamos adiante no terceiro passo, onde a gente vai falar sobre microempresa simples nacional. É lá que você se enquadra, tá? Aí você diz, tudo bem, Eduardo, não tenho sócio. Posso ser MEI, então? Pode. Quanto eu posso faturar? Falaram que o MEI pode faturar até 81 mil no ano. Isso dá quanto por mês? Mas já teve gente que falou que é 130 mil. Como é que funciona essa bagunça toda? Vamos lá, essa tabelinha vai explicar para vocês. Olha só, o MEI pode ter um faturamento anual de até 81 mil. Isso equivale a uma média de R$ 6.750 por mês. Mas, para fins de enquadramento, se considera o faturamento anual. O que significa isso? Que se num mês você faturar 0, no outro mês você pode faturar 12 ou 13 mil, porque o que importa é o total do faturamento anual. Eduardo, mas e se eu abrir o MEI em outubro? Daí é o faturamento anual dividido por 12 vezes 2. Ele tem que ser proporcional aos meses que a empresa está operando. Tá bem?
E o que são esses 30 mil aqui? É a partir de 2022. Para o ano que vem, o limite está sendo alterado. Então, quem abrir um MEI ou quem tem um MEI, a partir do ano que vem pode faturar 130 mil ao ano. Então, poderá faturar uma média de R$ 10.833 ao mês. Muito interessante para quem está começando um negócio no segmento de e-commerce, porque você pode sim registrar um MEI para começar essa atividade. E empregados? Este ano, quem é MEI pode ter até um empregado recebendo o piso da categoria. Esse piso da categoria tem que se conferir sempre na convenção coletiva do sindicato da cidade na qual você está sediado. Então, nós aqui da contabilidade sempre conferimos o CNPJ da empresa, verificamos qual é o sindicato que a representa na localidade e vamos lá conferir o piso do sindicato. E para o ano que vem, 2022, aqui do lado da nossa tabela, nós poderemos ter 2 empregados, cada um recebendo até o piso da categoria, tá certo? Então, olha só, informações bem importantes para quem quer abrir um MEI. Agora, uma restrição bem importante, gente. MEI não pode ter filial. Ô, Eduardo, o que significa isso, mas precisa filial? Seguinte, gente, em geral, para operar no e-commerce não precisa filial. Veja, eu estou numa cidade que se chama Gaspar e está em Santa Catarina. Tenho diversos clientes aqui nessa cidade que vendem para todos os cantos do Brasil com a sua unidade com sede aqui em Gaspar. Também tenho cliente em São Paulo, tenho cliente em Goiânia, tenho cliente em Paraná, cliente em Rio de Janeiro, Minas Gerais. Da sede deles, eles vendem para qualquer lugar do Brasil e não precisam de filial. Porém, agora nós temos a ferramenta full do Mercado Livre. E para operar no full do Mercado Livre, quem não está sediado no estado de São Paulo precisa abrir uma filial em São Paulo. É um formato que o Mercado Livre exige, tá? E aí, para abrir uma filial em São Paulo, você que está em qualquer outro estado do Brasil, não pode ser MEI, porque MEI não pode ter uma filial. Então, o que você precisa saber? O MEI se enquadra para isto aqui. Mas se você quiser vender através do full do Mercado Livre, você já vai ter que se desenquadrar e vai ter que ir para o terceiro passo. Tá certo? Que é o Simples Nacional. Vamos falar dele então. Quem tiver mais dúvidas aqui sobre a abertura do MEI para operar no e-commerce de roupas, faz um contato com a gente aí no nosso e-mail que tem no começo do material e lá no final tem novamente, tá certo? Para quem vai abrir seu MEI, eu ia passar para o Simples Nacional, mas tem um recadinho bem importante. O pessoal às vezes diz, Eduardo, eu vou abrir o meu MEI, quero ir lá no site do governo, na prefeitura da minha cidade, que atividade eu peço para colocar? Olha só, a principal atividade é essa daqui, comerciante de artigos do vestuário e acessórios independente. Esse é o código da atividade, 4781400. Este aqui você tem que ter para ser um MEI de venda de roupas no e-commerce. Vale a pena você ficar de olho se você quer vender alguns outros produtos que não sejam do vestuário e acessórios, como, por exemplo, calçados. Calçados tem um KNAI próprio, cabe inserir. Artigos de cama, mesa e banho, tem um KNAI próprio, cabe inserir. Eduardo, posso ter mais de uma atividade no MEI? Pode, desde que todas as atividades estejam na lista de atividades permitidas para o MEI. Inclusive, nós chamamos a atenção para que coloque todas as atividades em torno dos produtos que você queira vender. O que cabe tomar alguns cuidados? Com atividades que possam ter alguma restrição diferente. Quer ver? Vou tentar dar um exemplo para vocês. Venda de comida, por exemplo. As atividades de venda de comida normalmente vão requerer um alvará da vigilância sanitária. E a venda de roupa ela é dispensada em praticamente todas as cidades do Brasil de alvará da vigilância sanitária. Então, se você tem um e-commerce de venda de roupas, não vai cometer o descuido de colocar uma atividade de venda de comida lá no meio, porque vai que um dia você queira vender. Cara, se um dia quiser vender comida também no teu negócio, vai lá e abre outra empresa ou vai lá e aí acrescenta atividade. Então, cuidar com atividades que podem ter uma regra diferente das regras necessárias para venda de roupa, tá? Então, essa de venda de comida é uma e algumas atividades que às vezes trabalham com alguns produtos químicos ou venda de alguns óleos, graxas, lubrificantes, porque pode ter atividade ali ou que ela é impedida de ser MEI ou que ela vai exigir alguma regularização diferente, às vezes até do ponto de vista ambiental. Então, cuidado para não se meter nessas enrascadas, tá, gente? E aí vem um ponto, vou sempre lembrar vocês
que nessas horas o acompanhamento de um contador é primordial. A gente sabe que a legislação do MEI, ela permite que você abra o MEI sem ter um contador, mas é muito importante alguém que já conhece a manha, que já conhece os detalhes de todas as exigências aí para abertura de empresa, tá certo, pessoal? Adiante, então. Eduardo, quero abrir o MEI, antes de passar para o nosso passo 3, que é a microempresa. Como eu posso abrir o MEI? Primeiro, você pode abrir sozinho um MEI, vindo aqui no site www.gov.br. Lá tem o passo a passo. Quero ter uma inscrição, quero ser MEI. E ali dentro você encontra os dados, as informações de o passo a passo para ir abrindo o seu MEI. Podes procurar a prefeitura da sua cidade. Claro, nós temos no Brasil 5 mil e poucos municípios. Hoje, eu tendo empresas, eu acho, em torno de 100 a 200 municípios, a gente já tem cliente. Então, a gente tem cliente... O Brasil é tão grande que mesmo que a gente tenha uma carteira de cliente enorme, a gente tem clientes em menos de 5% dos municípios das cidades brasileiras, né? Mas o que eu posso dizer para vocês? Quase todas as prefeituras que eu conheço têm um balcão de atendimento com um serviço público para ajudar a abrir MEI. Então, vale a pena você ver se na sua cidade existe esse serviço. Normalmente o pessoal chama de balcão do empreendedor, espaço do microempreendedor. Então, tem esse serviço municipal. Normalmente, esses serviços são sempre gratuitos, tá? Também o Sebrae abre MEI, gente. O Sebrae abre MEI e não cobra abertura de MEI, tá? Claro, o Sebrae não cobra porque ele é pago com o nosso dinheiro, né? A gente sabe que todos esses aqui, ó, eles são mantidos com o nosso dinheiro e eles têm serviços gratuitos, tá? Ah, esse pessoal conhece tudo que um contador conhece? Normalmente não. Os contadores, sinceramente, eles sempre estão mais preparados. Não chamar atenção aí para a minha classe. É que, de fato, é uma classe muito séria, é uma classe regulamentada e é uma classe que tem muito conhecimento e normalmente se tem pessoas experientes cuidando. Claro, você pode também ir no escritório de contabilidade que talvez não seja tão experiente e, eventualmente, você pode ir lá no Sebrae e pegar um consultor super atencioso que lhe proporciona uma experiência muito legal. Assim, você pode também ir numa prefeitura e ter alguém que entende muito e está muito bem preparado lá no balcão, tá? Então, pode acontecer de você ter bons e ruins atendimentos em todas as áreas, tá? Mas, normalmente, com um contador, você vai ter uma experiência bem legal, porque esse pessoal aqui está abrindo empresa todo dia, tá? E aí, então, você tem site do gov.br, prefeitura, Sebrae, e você pode procurar um contador. Agora, se você procurar um contador, o que eu tenho de informação para você? Nossa legislação prevê que o contador faça o cadastro e a primeira declaração gratuitamente para o MEI. Só que não são todos os contadores que são obrigados a fazer isso, apenas os contadores que são optantes pelo Simples Nacional. Esse é um ponto. Agora tem um outro ponto bem importante. Fazer o cadastro e a primeira declaração não significa lhe dar assessoria para tirar inúmeras dúvidas, não significa lhe dar assessoria sobre os teus benefícios, não significa lhe dar assessoria sobre a folha de pagamento de empregado, enfim, uma série de coisas. E os contadores normalmente vão muito além disso aqui. O que eu queria dizer com vocês por isso? Com isso aqui, gente, queria dizer para vocês que vai ter muito contador que apresenta para vocês, eu faço o cadastro de graça, faço o cadastro aqui e funciona assim. Vou fazer a primeira declaração para você porque ele cumpre a lei. Mas eu também posso cuidar disso, daquilo, te dou uma atenção e vai custar isso. Quanto normalmente os contadores cobram? De R$300 a R$700 para dar um serviço extra de apoio e de cuidado com a abertura de MEI. Minha recomendação, vale a pena, normalmente você não se arrepende, mas cabe lembrar que a legislação permite você fazer o cadastro e a primeira declaração gratuitamente, tá? Mas aí, cada contador é livre para oferecer um serviço de assessoria complementar ou não, de acordo com o seu plano de trabalho no seu escritório, certo, pessoal? Vamos adiante, então, dúvidas, continue perguntando para mim, use o nosso espaço particular aí do WhatsApp, do e-mail, tá? A gente vai ter sempre muita honra em respondê-los. Olha só, eu querendo ir para o Simples Nacional, eu tenho mais informação sobre MEI aqui. Que bacana, né, gente? Fato é que tem bastante informação mesmo, então vamos lá.
E essa deve ser a última informação de MEI, tá? O pessoal pergunta, Eduardo, tá bom, abri MEI, fui no Sebrae, fiz gratuitamente, me responderam, ok, você confirmou que eu não sou obrigado a ter um contador para ter um MEI, mas e agora? Quanto eu pago mensalmente? Olha só, você vai pagar uma taxa de R$ 46 a R$ 61 mensais, de acordo com as atividades que estão no seu CNAE. Você também vai pagar 8% de FGTS sobre o salário do empregado. Agora, lembrando um detalhe, se você tiver um empregado, você daí sim precisa ter um contador. Você não é obrigado a ter o contador para abrir o MEI. Mas se você tiver um empregado, tem que fazer folha de pagamento mensal, mandar informações mensais para o governo, e isso o contador é o profissional preparado para fazer. Se você tentar fazer sozinho, você pode entrar numa verdadeira enrascada, tá? INSS a ser descontado do empregado, você vai pagar que ele vai dar mais ou menos 9% do salário do empregado. E aí, você vai ter uma opção de pagar um complemento do INSS. Isso é uma opção que você tem. Por que uma opção? Você lembra que há pouco falei para vocês que o MEI ele pode se aposentar por idade se ele pagar a taxa básica e com um salário mínimo, ou ele pode se aposentar por tempo de contribuição se ele pagar um complemento? É isso aqui que eu estou falando. Então funciona assim, se o MEI pagar essa taxa obrigatória básica de R$ 46 a R$ 61 mensais, ele vai ter direito à aposentadoria com o salário mínimo e aposentadoria por idade. Mas se ele, de repente, eu sou uma pessoa que tem um histórico bom de contribuição e quero me aposentar por tempo de contribuição, está me parecendo interessante. Ele pode pagar um complemento para ter esse direito. Então é disso que a gente fala, tá? Mas aí, cada caso é um caso, a gente precisa sempre estudar eles separadamente, tá? Vamos falar agora de microempresa. Nossa senhora, eu estava querendo falar de microempresa já umas 4 lâminas desse slide, né? E a gente chega lá. Gente, por que eu estou querendo tanto falar de microempresa? É porque eu falo em venda no CPF, eu falo em MEI, mas aqueles itens são só para quem está começando mesmo, tá? Eles são para quem está começando, para quem é muito pequeno. Agora, para os negócios que estão dando certo, eu diria que o começo é aqui, uma microempresa no Simples Nacional. Ou para quem já está ciente do seu projeto, para quem já está ciente do seu negócio, este vai ser sim o primeiro passo. Aqueles passos são basicamente para quem está fazendo teste ou para quem está começando e vendendo muito pouco ainda, né? Vejam, para quem vende até R$10 mil por mês é que serve o MEI. Passou disso, ele já não serve mais, né? Então vamos falar dessa parte aqui, que essa parte aqui é para o pessoal que está começando o negócio e se preparando para ter um negócio bem grande e bem legal no e-commerce, né? Vamos lá. Como é que são os limites, então, se eu quiser ter uma microempresa optante pelo Simples Nacional? Primeiro, quero comentar com vocês que a microempresa ela não é obrigada a ser no Simples Nacional, mas também tenho que te afirmar com sinceridade que de todos os planejamentos que eu fiz até hoje para e-commerce de roupa, o Simples Nacional é o melhor caminho para quem pode se enquadrar nele, tá bem? Então, se você está no começo, se você está vendendo quanto? Até 3 milhões e 600 mil ao ano, provavelmente o Simples Nacional vai ser o melhor regime para você. Vou falar um pouquinho mais daqui para frente. Vamos lá. Limites no Simples Nacional. Sócios. Posso ter sócios? Sim. O que é ICME? Microempresa. Microempresa pode ter sócio? Pode ser um ou mais sócios. Empresa de pequeno porte, ECPP, pode ter um ou mais. Gente, é que você abre a empresa como microempresa, ME, e quando ela ultrapassa um limite, que é esse aqui de 360 mil, ela se enquadra automaticamente como empresa de pequeno porte. É quase a mesma coisa, muda apenas a terminologia aí, tá certo? Então, em ambos os negócios, sendo ME ou EPP, você pode ter um ou mais sócios. Posso ter 5 sócios? Pode ter 5 sócios, não tem problema. E aí vem tipos de sociedade. E aí, eu vou ser uma empresa individual? Vou ser uma sociedade limitada? Vou ser uma EIRELI? Gente, deixa eu atualizar vocês. Atualmente, a EIRELI deixou de existir. Ela deixa de existir, ela sai do nosso ordenamento jurídico, não existe mais EIRELI a partir deste momento, tá? E temos também uma novidade. É possível ter empresa limitada de um sócio apenas. O que significa isso? Também não se fala mais em criar empresa individual. Então, para quem está começando um negócio no e-commerce atualmente, a recomendação é sociedade limitada.
Justamente porque eu posso ter agora uma sociedade limitada com um sócio só, até 2 anos atrás não podia, para ter uma sociedade limitada precisava ter no mínimo 2 sócios, agora pode, e não existe mais a figura da Eireli. Então, gente, vai ser um sócio, vai ser 2, 3 ou 5, a recomendação para você é sociedade limitada, tá bem? Faturamento. Agora, minha microempresa pode faturar quanto? Até 360 mil ela é uma microempresa, isso significa que dá uma média de 30 mil reais por mês. E depois disso, ela continua no Simples Nacional, que vai ser o regime mais vantajoso, sem sombra de dúvidas. A gente sempre mostra os cálculos atualizados para quem é nosso cliente, mas você continua dentro do Simples Nacional e vai ser uma microempresa até faturar 3 milhões e 600 mil reais. Desculpa, você vai ser uma empresa de pequeno porte. Isso vai dar ali 300 mil reais por mês. Veja que já dá para ter um bom crescimento dentro do e-commerce, né? 300 mil reais por mês já é uma venda bem interessante para quem está começando o seu negócio, né? Aí ainda tem esse outro limite de 4 milhões e 800 mil reais. Sabe por que tem esse limite? Porque quando a empresa chega nesse valor, mas ela não passou nesse, ela ainda pode ser uma empresa de pequeno porte, ela ainda pode ser Simples Nacional. Mas eu já coloco ele entre parênteses porque muda o jeito de calcular os impostos e aqui eu já começo a encontrar diversos casos onde não vale mais a pena ficar Simples Nacional, ser o Simples Nacional. Então, gente, informação para vocês. A empresa que opera e-commerce de roupas pode estar no Simples Nacional até esse faturamento de 4 milhões e 800 mil reais por mês. Mas normalmente não é vantajoso. Normalmente só é vantajoso até nos 3 milhões e 600 mil ao mês, que dá uma média de 300 mil reais ao ano. Tá certo? Mas, a partir do momento que você passou daqui, já vale a pena, seja nós ou outra empresa de contabilidade que está ali atendendo, vale a pena estar fazendo planejamentos tributários anualmente para você. Ok? Próximo ponto, posso ter empregados? Pode, não tem limitação. Quer ter 1, quer ter 10, quer ter 15? Pode ter. Ah, posso ter um empregado com salário de 5 mil reais? Pode ter. Posso ter um empregado com salário de 15 mil reais? Pode ter. Não tem limitação para ter empregados aqui, tá? Empresa de pequeno porte também. Filiais, posso ter? Pode ter. Então, para quem está abrindo seu e-commerce e quer vender no Mercado Livre, se você abre uma microempresa, você já pode abrir a filial lá em São Paulo, que é o que o Mercado Livre exige, e você pode fazer a venda no full. Gente, nesse momento, então, eu vou tirar uma das maiores dúvidas de todo mundo que abre e-commerce. Eduardo, como é que eu faço envio de mercadoria para o full do Mercado Livre? Olha só. Para quem está no estado de São Paulo, não é obrigado a abrir uma filial. Você simplesmente vai fazer uma remessa de armazenagem para o Mercado Livre. A gente passa os códigos para você. A mercadoria vai para o full. Lá o Mercado Livre fatura. Através do faturador do Mercado Livre, eles emitem a nota. E no final faz uma nota de retorno daquilo que eventualmente sobra para você. Então, faz-se o ajuste de nota fiscal. Quem está em São Paulo simplesmente vai fazer uma nota de remessa de armazenagem para o espaço ali do Mercado Livre. E quem está em outro estado, qual é o procedimento? O procedimento é abrir uma filial no CD do Mercado Livre em São Paulo. Eles abrem um espaço para isso. A gente abre uma filial naquele endereço e aí a gente faz uma transferência de mercadoria da matriz, que pode estar em qualquer cidade do Brasil. A gente faz uma transferência de mercadorias para a filial. E lá, quando vende mercadoria, o Mercado Livre acaba fazendo o faturamento a partir da nossa filial para o cliente. Depois, mercadoria que sobrar, eventualmente pode retornar, e se não sobrar, não tem problema, ela não vai retornar. Então, esse basicamente é o procedimento do full do Mercado Livre, tá? Por isso, quem está fora do estado de São Paulo e quer vender para o full do Mercado Livre, precisa ter, no mínimo, uma microempresa. Não consegue fazer isso sendo MEI, tá certo? Agora, Eduardo, ok, quero abrir uma microempresa, vou faturar 30 mil por mês, quero vender, vou começar faturando 30 mil por mês, quero vender no full do Mercado Livre, daqui a pouco eu vou vender 100, 200 ou 300 mil reais por mês, é uma microempresa que eu quero abrir. Agora, quanto eu vou pagar de imposto? Porque até no MEI estava fácil pagar 50 reais por mês, 8% de FGTS se eu tenho empregado. Mas e no Simples Nacional? Quanto eu vou gastar? Vamos lá. Gente, no Simples Nacional, você vai pagar alguns tributos que eu estou listando aqui, ó.
ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária Patronal, que é o INSS. Não é aquele INSS que desconta do empregado, é mais um além daquele. Só que no Simples Nacional, todos estes impostos aqui, eles estão embutidos num único imposto chamado Simples Nacional. Por isso que falam de Simples. E o governo está nos dizendo o seguinte, ó, você deveria pagar tudo isto aqui, mas eu vou simplificar numa única guia, num único recolhimento chamado Simples Nacional, e tudo isso aí está resolvido, né? E como funciona? Quanto eu vou pagar de Simples Nacional? Vamos lá. Tabela do Simples Nacional para quem vai trabalhar no e-commerce de roupas, para quem vai trabalhar na área de comércio, comprar roupa de alguém, vender no seu site e entregar para o cliente. Primeiro, se a sua receita bruta nos 12 meses anteriores foi de até R$180 mil, você vai pagar 4%. E essa alíquota também é para quem está começando a operar. Então, abri hoje meu e-commerce de roupa. Quanto eu vou pagar de Simples Nacional nas primeiras roupas que eu vender? 4%. Agora tem um detalhe. Se o faturamento nos últimos 12 meses foi até R$180 mil, para quem está no ano de abertura, pega esse 180, divide por 12, você vai ver que vai dar 15 mil. Então, se a minha venda for de até 15 mil, eu pago 4%. Se ela for a mais, eu vou ter um cálculo proporcional e essa alíquota já sobe um pouquinho, tá certo? E como funciona quando sobe, Eduardo? Se eu faturar mais? Mostrei um cálculo aqui do lado, porque o cálculo ele funciona da seguinte forma. Eu sempre vou pegar o faturamento dos últimos 12 meses, vou vir aqui nessa tabela e vou ver assim, ó, se ele fica na primeira faixa, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta ou na sexta. Por exemplo, peguei uma empresa que nos últimos 12 meses faturou 3 milhões e 400 mil. Olha aqui. Isso aqui dá praticamente 300 mil por mês, dá uns 250 mil por mês, provavelmente. Se ela faturou 3 milhões e 400, olha onde ela entra. Ela entra na quinta faixa. A alíquota é 14,30, mas eu vou ter uma dedução. Então, como que eu vou chegar na alíquota de imposto que eu, de fato, vou pagar? Eu vou pegar os 3 milhões e 400, que é o faturamento acumulado, vou multiplicar pela alíquota da faixa e chego num resultado. Deste resultado, eu vou diminuir esse montante que a lei me permite deduzir, chego num outro resultado que eu chamo de valor final. Esse valor final, dividido pelos 3 milhões e 400, que é o meu faturamento, vai me dar um percentual, e esse percentual é a alíquota efetiva que eu vou pagar de Simples Nacional. Então, se eu tenho uma empresa que nos últimos 12 meses eu faturei 3 milhões e 400, eu me enquadro nesta faixa aqui e eu vou acabar pagando 11,73% de Simples Nacional. Gente, o que significa isso? Que quem fatura até 180 mil reais por mês vai pagar 4%. Quem faturar um pouquinho mais, 190, 200, vai pagar 4,3, 4,4, 4,5, ou seja, vai subir gradativamente, não vai pular direto para 7,3. Só quem estiver vendendo 360 mil é que vai pagar esse 7,3 cheio. Quem vender entre 180 e 360, na verdade, vai pagar um percentual gradativo de 4 até 7,3, e esse percentual gradativo vai ser calculado através dessa continha aqui, ó. Então, se o faturamento estiver mais próximo do 180, vai ficar mais perto de 4 percentual. Se estiver mais próximo de 360, vai ficar mais próximo de 7,3. Assim em diante em cada faixa. E você diz, Eduardo, mas e qual percentual que eu coloco lá no meu preço de venda? Eu costumo recomendar colocar sempre o percentual mais alto da faixa que você está enquadrado. O que significa isso? Vou começar agora meu e-commerce e devo vender até 10 ou 15 mil por mês. Coloca 4%, que é esse percentual aqui. Coloca lá na tua formação de preço. Ah, mas agora cresceu um pouco, eu devo faturar até 15 ou 20, talvez até 30 mil por mês. Passa a usar esse percentual aqui. Passa a usar o 7,3%. Né? Ah, Eduardo, eu posso faturar, eu acho que vou faturar uns 300 mil por mês. Começa a usar esse 14,3 aqui da quinta faixa. Então você começa a usar o percentual de acordo com como estão as suas expectativas de venda. E aí você começa a embutir eles no preço. O que você tem que tomar cuidado? Se você começar o teu preço aqui, ó, com um percentual de 4%, imagine o seguinte, que você começou a formação do teu preço com um percentual de 4% e está estimando dar um lucro de 10%. E daqui a pouco você vende 300 mil por mês, o teu lucro vai ser todo transferido de imposto e não vai sobrar no teu negócio. Então você tem que ficar muito atento a isso. Mas, gente, até para isso nós temos suporte aqui na contabilidade para precificação sua no mês a mês, tá bem?
Gente, procurei ser rápido, não queria levar mais que meia hora para o assunto não ser cansativo para vocês. Mensagem que eu queria dar nessa etapa. Seja você quer testar o seu negócio através do CPF, da venda do CPF, cuide com o limite, não fique extrapolando, porque é perigoso e está errado, tá? Vai abrir um MEI? Pode abrir um MEI se você tiver até um empregado, se você faturar até 81 mil no ano ou no ano que vem até 130 mil e você não pretender vender no full do Mercado Livre, o MEI pode se enquadrar perfeitamente para o teu negócio e servir para esse começo. Você vai gastar menos, você não vai ter aquele 4% de imposto, 5% de imposto, você não é obrigado a pagar contabilidade mensalmente, só se você tiver empregado ou se você quiser o auxílio da contabilidade como um profissional que vai agregar através de consultoria no teu negócio, aí eu recomendo e vale a pena, tá? Mesmo assim vai custar muito barato. E depois o próximo passo, ou se você já quer começar com o full do Mercado Livre, você pode abrir uma microempresa no Simples Nacional e provavelmente essa empresa do Simples Nacional vai ser a forma correta para você faturar até 200 ou 300 mil reais por mês. Claro, vem um lembrete importante. Chegou naqueles 200 ou 300 mil reais por mês, comece a conversar com o seu contador para estar fazendo análises tributárias e planejamento tributário. Até porque hoje eu estou falando com vocês com base numa legislação que é atual e que, por exemplo, já para o ano que vem ela pode ter mudanças. Então sempre vale a pena ter um acompanhamento bem legal de um contador, tá certo? Recado que eu dou para vocês, cuida bem aí do teu negócio para você não ter dor de cabeça, para não ter pesadelos com o fantasma da fiscalização. A gente não precisa ter medo da fiscalização quando a gente está procurando o caminho correto, e isso é o que eu recomendo para todo mundo que está preparando um bom negócio. Se o seu negócio vai ser bom, se você quer ter um negócio de e-commerce ou de comércio para os próximos 20 ou 30 anos, gente, formaliza o teu negócio e cuida dele com capricho que ele vai longe, tá certo? Grande abraço, até mais, e aqui no cantinho da tela está o meu contato. Abraço, até!